Inter recebe melhor notícia da semana. 30 milhões para fazer história. Fala pessoal, tudo bem? Vamos trocar essa ideia, falar um pouquinho de Inter aqui no canal. Já pedindo para te deixar o like, te inscrever no canal, ajudar a fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no YouTube. E no Instagram também, em todas as redes. Bom, vamos lá. O Internacional tem uma baita notícia, que é a volta de um jogador diante do Remo, e quero te falar dele. Quero te falar do CT Torcedores, que Tinga está fazendo um trabalho absurdo. Então vamos falar de tudo isso, mas antes eu preciso te falar de Amplux Group, que é um parceiro aqui do canal, que nos apoia e trabalha com logística. Todo tipo de logística eles buscam e entregam aonde for necessário para ti. Então nada melhor do que falar de Amplux, eu vou te botar uma explicação deles mesmos, como é que funciona o trabalho, e tu vai ver um trabalho que eles fizeram super legal, um videozinho curtinho. Vamos lá, Amplux Group. De um jeito um tanto quanto inusitado, a Amplus esteve presente nessa Copa do Mundo. Você deve conhecer Flávio Augusto, um empresário renomado e visionário. Nessa Copa do Mundo, ele foi convocado pela CBF para ser o embaixador das pequenas e médias empresas, um papel crucial para conectar o mundo dos negócios ao esporte mais amado do Brasil. E para que seu time estivesse trajado à altura, Flávio Augusto encontrou fornecedores para suas camisas aqui em Caxias do Sul. O desafio era grande, garantir que todas as peças chegassem em segurança e em perfeitas condições para todo o time em São Paulo. E fomos nós da Amplus Group que solucionamos toda a logística interna, garantindo que todas as camisas chegassem com segurança e agilidade. Tenho certeza que você não sabia que Caxias do Sul e a Amplus tiveram um dedinho nos Estados Unidos nessa Copa. Tá aí, por isso que eu confio na Amplux para fazer a minha logística. Eu tenho que mandar uma TV para Criciúma, vou fazer com Amplux. Bom, dito isso, o Internacional tem o retorno confirmado porque está treinando normalmente de Vijagra. Vijagra é o principal jogador do meio-campo do Internacional. Vamos lá, é o cara que encaixou, que tem qualidade, que marca bem, que sai jogando bem, que tem um passe qualificado, um jogador extremamente inteligente e que vai ajudar muito o Inter nesse retorno. Quando o Inter foi enfrentar o Corinthians, a gente até se assustou sem o nossa, o Vijagra não tá. E foi uma surpresa chegar em São Paulo sem o Vijagra. E todo mundo se assustou muito com essa situação. Mas o Inter conseguiu classificar, deu conta do recado e tudo mais. Eu gostaria muito mais de jogar sempre com o Vijagra. O Vijagra é um jogador que foi um dos acertos dessa gestão. São poucos, mas esse foi um, né? Então, Vijagra está de volta diante do Remo. Quando começar essa partida diante do Remo, o Internacional automaticamente estará na zona do rebaixamento, porque neste final de semana se enfrentam Santos e Vasco da Gama. Qualquer resultado que acontecer, bota o Inter na zona do rebaixamento. E aí o Inter tem ganhado o Remo para sair da zona do rebaixamento. Talvez até um empate seja suficiente dependendo do resultado, mas pô, vamos lá. O Inter precisa fazer o seu papel de casa, o seu dever de casa e ganhar em casa do Remo. Então é um jogo que a torcida tem que comparecer, segunda-feira, 8 horas da noite, é um dia chato, um horário ruim, mas quem puder ir, vá ao Beira-Rio e apoie o time que estará em campo diante do Remo. Bom, quero te falar também, antes de falar de reforços, eu quero te falar do CT. O Tinga, junto com outros colorados, junto com outros ex-jogadores, junto com empresários e junto com a torcida, principalmente, está fazendo a questão do CT, um novo CT do Inter, CT Torcedores, com a torcida fazendo CT. A ideia do Tinga é arrecadar 30 milhões, mas vai ser um pouco menos, entre 10 e 30 milhões ele calcula para fazer a realização do CT. E, cara, porque tem parcerias junto, por exemplo, tem empresas que já disseram, eu vou dar todo o piso, eu vou dar toda a parte de aberturas, então vai ter apoio, mas quanto mais dinheiro arrecadar, melhor, quanto mais torcedor puder contribuir, melhor. O valor que ele já arrecadou já passou de 600 mil reais. Tá quase beirando ali R$1 milhão, então falta bastante, mas sim, dá para fazer acontecer o CT, e eu quero trazer a palavra de Tinga. Tinga falou no evento que fez sobre o CT, acho que é importante a gente ouvir esse nosso ídolo Tinga falando do CT. Todo dia, o jogador de futebol passa mais tempo dentro do CT do que dentro da casa dele, dentro da família dele. Então eu penso que isso é mais uma pequena vitória para outras coisas. Não vai resolver todos os problemas do clube, até porque eu acho que se eu tivesse
condição, além do CT, eu fazia um monte de campo para criança de 7 a 12 anos, que para mim essa é a grande diferença. Sendo que tem gente transitando com futebol com 10, 12 anos aqui como era aqui dentro. Nós caminhávamos aqui o dia inteiro, criança atravessando a rua, com a nossa marca, expondo a nossa marca. E é esse jogador que vem, não vem nem de graça, ele paga. Jogador de 8, 10 anos, ele paga para estar aqui dentro. Hoje, se a gente for buscar um jogador de 16 anos, 17 anos, tem que pagar para ele. E normalmente, com 16, 17, se o Palmeiras e o Flamengo não pegar, e talvez a gente pegue. Primeiro vai pegar eles. Bom, tá aí Tinga. Cara, como é bom ver o Tinga envolvido, ver pessoas envolvidas, colorados envolvidos nesse projeto. Não é um projeto da direção, não é um projeto de outras gestões, nem dessa gestão, é do clube em si como um todo, como torcida. Então eu fico muito feliz com esse projeto que está acontecendo e esperamos que o quanto antes o Inter tenha o seu CT e tenha condições de entregar uma infraestrutura muito melhor para os atletas, o que vai acarretar automaticamente no trabalho que é desenvolvido dentro de campo. Outro detalhe que a gente quer falar é de contratações, já tá chato, né? A gente fala e o Inter não contrata absolutamente ninguém. A gente espera que o Inter, se a semana resolva tudo, para a próxima fase da Copa do Brasil já ter o reforço, que para mim é o centroavante, ou os reforços. Até porque o Inter está chegando com o Extrema, está esperando o jogador chegar a Porto Alegre para anunciar. Então o Inter precisa, o quanto antes, ir em busca de reforços para qualificar ainda mais o seu elenco. Ainda mais, não muito mais seu elenco, né? A gente não tem um centroavante que a gente confie e que faça gols. É tão simples. Então o Inter tem que se mexer e fazer as contratações necessárias. E eu pretendo te trazer, talvez no vídeo de amanhã, alguma situação, algum avanço de negociação para a gente trocar uma ideia sobre contratações. Tá chato, eu sei, um assunto que a gente fala, traz informações e o Inter não fecha absolutamente nada. Chateia, né? Mas infelizmente a gente depende do clube fechar e o clube está devagar para fechar, enquanto a gente vê outros clubes conseguindo fechar jogadores rapidamente, clubes que devem até mais que o Inter e estão conseguindo contratações. Eu tive uma informação ontem que me assustou bastante quando eu falei da questão daquela história do trator, que o Inter não tinha 80 milhões para pagar para aquele acordo judicial, e a pessoa me disse assim, ó, o Inter não tem R$2.000 em caixa para pagar uma conta. Então a situação do Inter é assustadora, é complicada, mas a gente vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa. O Inter precisa, o quanto antes, fazer alguma situação e sair dessa situação terrível que se encontra. Valeu? Deixa o like, te inscreve no canal, grande abraço, tamo junto.